Os mitos são formas primitivas, a gente poderia até trazer não no sentido pejorativo, de explicação de fenômenos que nós não damos conta de explicar. Não cabe ao mito a gente trazer o conceito de verdade ou mentira. Ele não se propõe a ser uma verdade. Ele se propõe a explicar. E é um passo muito grande na humanidade construir mitos, porque ele começa a não aceitar o inexplicável, ele tenta explicar algo. Existe um mito que a gente chama de a macieira das Hespérides. O que é a macieira das Hespérides? Essa é uma história interessante, bonita, que está ligada à questão conjugal do casamento e que nos traz várias lições. Na nossa proposta de falarmos sobre árvores, e trazermos várias árvores das mitologias de várias sociedades, de vários grupos, para explicarmos um pouco a relação humana e o drama, a dramatização e o sofrimento, achei interessante destacar essa macieira. Ela é um presente de Gaia. Para os gregos, Gaia era a deusa terra. Né? Então, e era a deusa do matrimônio, dos relacionamentos, do casamento. O presente de Gaia a Hera foi de uma macieira, cujos frutos eram dourados, eram maçãs de ouro. A grande questão é que isso era tão precioso para Hera, que passou a ser guardado, e guardado por um dragão. Um dragão guardava essa macieira. Então, uma macieira com frutos dourados e escondida num jardim vigiado por ninfas. Por que é interessante a gente compreender um pouquinho desse mito para discutir um pouquinho as relações afetivas e conjugais? Porque muitas vezes os casamentos, os relacionamentos são vistos como algo tão precioso que é mantido tão fechado hermeticamente e a figura dos ciúmes e da inveja é evitada e aquilo que muito se evita é exatamente o que se tem. Essa é uma frase do próprio Freud, né? Aquilo que eu luto contra é exatamente porque é aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E eu quero destacar nesse mito dessa árvore, dessa macieira vigiada por um dragão, 4 pontos bem interessantes. Existe nessa árvore, primeiro, uma proibição. Segundo, uma idealização. Terceiro, uma distância. E quarto, uma vigilância. E por último, quero destacar uma pergunta a partir de tudo isso. O que é guardado desperta ainda mais desejo. Bom, o que de um relacionamento eu guardo? Guardar não é guardar comigo. É guardar de eu não tocar. Aquilo que a gente chama de sagrado. Muitas vezes o casamento e os relacionamentos se tornam tão sacros, tão sagrados, que se tornam intocáveis. Tem um caso que Freud trabalha, que é o caso da Berta Pappenheim, onde o pai dela conhece sua esposa num bordel, traz ela para a sociedade, torna ela uma dama, ela se torna mãe da filha dele, e a partir daí ela é sagrada. Ele não toca mais nela. E esse não tocar mais nela, esse respeito vitoriano, passa a ser um grande problema conjugal. O casamento se acaba ali. Muitos casamentos se acabam porque há proibições entre o casal. Proibições de fala, de toque, assuntos que não podem ser abordados. E isso existe muitas vezes por conta do segundo ponto aqui que eu destaquei, da idealização. Quer dizer, o fruto perfeito que nunca pode ser tocado. Então cria-se uma idealização dessa sacralidade conjugal como se qualquer nível de deformidade, problematização, conflito, confronto, descredenciasse aquele casamento, aquele vínculo, aquela relação. E os casais, ao invés de entenderem que estão diante de um desafio a ser resolvido, encontram um limite. E por isso faz muitos casamentos adoecerem, se estragarem e desmoronarem. Ao invés de entenderem que há um desafio, entendem que há uma barreira. E surge então um terceiro ponto, que esse mito nos destaca. Há uma beleza preservada pela inacessibilidade. Se torna inacessível. Olha, no mito a árvore é guardada por um dragão. Algo que me ataca, me enfrenta, se eu tentar me aproximar do tesouro dessas árvores. Quer dizer, quantos casais vivem exatamente nessa situação? Diante de tabus, de problemas, de situações onde eles não podem tocar. E um dragão se levanta todas as vezes que se tenta falar sobre, discutir sobre. E aí, por último, a questão de que há um medo de perder
o que se ama intensamente. A grande questão é que nós confundimos, usando Lacan aqui, amo-te em ti mais do que tu, nós perdemos a noção de que amamos aquela pessoa e apenas buscamos nela algo que talvez ela não tenha. Por quê? Porque nós estamos buscando algo de nós mesmos em outra pessoa. É inalcançável. É interessante que a psicanálise vai nos levar a essa discussão. As nossas buscas desejantes, os nossos desejos são inalcançáveis, porque buscamos no outro algo que é nosso, que está em nós. E a questão é que nós temos que achar essa falta em nós mesmos. Para resumir de forma bem concreta sobre esse mito, esse presente de Gaia a Hera é uma árvore linda, com frutos dourados, que deveriam ser degustados. Com medo de perdê-la, Hera coloca um dragão em torno dela e ninguém pode tocar. O imaculado relacionamento, o intocável. Os casamentos se rompem exatamente assim. Por isso eu queria deixar com vocês, nessa minha proposta, uma questão que linka, nessa dinâmica psíquica. O jardim de Hespérides, ele vai aparecer toda vez que a transformação do objeto de amor passa a ser algo que tem que ser guardado, protegido da contaminação do mundo. E esse movimento vai preservar, mas vai aprisionar. Muitos casamentos são constituídos assim. Os casais se casam, se juntam, perdem convívio social, perdem vivência própria, perdem individualidade. E cada um tem que conquistar de alguma forma a sua individualidade. Isso não é bom, isso não funciona bem. Isso passa a ser então uma prisão. Surge então uma grande questão clínica a partir disso. E talvez brincando, de fato, Orlando, mas brincando, sim. O brincar é da criança, a fantasia é do adulto. Brincando sobre essa árvore, poderíamos trazer a seguinte questão: em que lugar da vida, o amor do sujeito é aquele que dá conta de sofrer a própria vida. Ele não terceiriza, ele não culpa o outro, ele não chama de destino, ele não traz Deus para explicar os problemas e as bênçãos que ele tem. Ele se implica na história. Então esse sujeito em que lugar da vida o amor do sujeito aparece como fruto dourado, idealizado demais e difícil de alcançar? Seu esposo, sua esposa, seus filhos estão num nível em que você idealiza e não pode mais tocar, não pode visualizar os defeitos, ou não pode tolerá-los porque eles têm defeito? Percebem os dois pontos? Eu posso idealizar tanto que agora eu passo a enxergar naquela pessoa a idealização, então ela se torna intocável, porque não está mais ao meu alcance de tão elevado que é. Ou posso fazer o oposto. Eu olho para aquela pessoa e tenho uma ideia sobre ela e percebo que ela decaiu dessa ideia. E eu não aceito a realidade que é: ninguém é meu desejo, o desejo é meu. Essa árvore nos lembra isso, esse mito nos lembra isso. Uma forma de se explicar isso: quando você guarda demais, você perde. Se você tem muitos ciúmes, você já perdeu a pessoa de quem você tanto se enciuma. Mas você não perdeu na vida real, você perdeu dentro de você. Pensa nisso. Amanhã a gente traz uma nova árvore e vamos nos preparando para o nosso curso. Finalzinho agora de janeiro, 27, 28, 29 e 30. Dia 27, aula aberta a todos, aula de inauguração do curso. A gente vai falar sobre a árvore e o trauma, do mito à terapia. Se você tem interesse em participar dos debates, ter esses vídeos todos elencados, entra na minha página, que está aqui, coloco aqui embaixo para vocês acessarem. Entrou lá, vai estar lá o curso, clica, quero fazer parte do grupo de discussão, não custa nada, é gratuito, você vai entrar num grupo do WhatsApp. E se você tiver interesse em fazer o curso, nessa página também você vai ter o link para efetuar sua matrícula. Se for pago à vista no Pix, você está saindo por um desconto de 10%, R$315. Mas se você quiser parcelar, tem 12 vezes, você pode parcelar, sai mais ou menos entre 350 até 380, se for em 12 vezes. 12 parcelas de R$36, uma coisa assim. É menos do que um BK, é um Burger King ou um McDonald's. Não é um valor que nos pesa tanto e vai nos enriquecer muito.
Já falamos de 3 árvores até agora e amanhã começaremos a nossa 4ª árvore.